Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a nossa própria mente. E se toda a nossa experiência interior, sabe, tudo aquilo que a gente sente, que a gente percebe, tivesse uma forma geométrica que desse para medir? Vamos explorar essa possibilidade, que é, no mínimo, fascinante. Então, essa é a grande pergunta que a gente parte. Mas veja bem, não é uma metáfora. É uma possibilidade científica de verdade. Será que a paisagem da nossa consciência pode ser de fato mapeada? Com seus vales de tristeza, picos de euforia, tudo organizadinho numa estrutura matemática? E aqui está a base de tudo, a premissa central da hipótese do manifold fenomenal. Isso aqui não é só filosofia, é uma proposta científica séria. A ideia é usar a linguagem da geometria para descrever a arquitetura da nossa vida interior. Para a gente entender essa ideia, nosso caminho vai ter 5 passos. Primeiro, o que é esse mapa da consciência? Depois, que coordenadas definem ele? Aí a gente vai ver como se mede as distâncias nesse mundo interior, explorar as diferentes geometrias da mente e, por fim, entender por que esse mapa pode ser algo revolucionário para a ciência. Vamos lá. Primeira parte. Um mapa da consciência. A ideia principal aqui é que cada experiência única que a gente tem, sei lá, ver a cor vermelha, sentir uma alegria imensa, ouvir uma nota musical, corresponde a um ponto específico num espaço matemático. E é esse espaço que a teoria chama de manifold fenomenal. É como se fosse o grande mapa da nossa consciência. Um ponto super importante que precisa ficar claro: essa teoria não está tentando resolver o famoso problema difícil da consciência. Ou seja, explicar por que a gente tem uma experiência subjetiva. Não é isso. O foco é outro. É dar uma ferramenta poderosa para descrever a estrutura, a organização das nossas experiências no momento em que elas acontecem. Bom, vamos para a segunda parte, as coordenadas-chave. Se a gente está falando de um mapa, ele precisa de coordenadas, certo? A teoria propõe que 3 propriedades fundamentais do cérebro funcionam como as coordenadas que vão definir a forma e o relevo dessa paisagem interior. A primeira coordenada é a integração. Pensa numa orquestra sinfônica. Quando está todo mundo tocando em harmonia, o que a gente tem é uma experiência única, rica, unificada. Agora, se cada músico tocasse por conta própria, o que a gente teria seria só ruído, né? A integração é exatamente isso. Essa cola, essa sinfonia neural. Em seguida, vem a coerência. A analogia aqui é ótima. Imagina um campo cheio de vagalumes. Se todos eles piscam ao mesmo tempo, de forma sincronizada, a gente vê um padrão global lindo. Mas se cada um pisca de um jeito, no seu próprio tempo, o que a gente vê é o caos. A coerência é isso, é o quão na mesma batida os nossos neurônios estão operando. É o ritmo da consciência. E por último, a terceira coordenada, a diferenciação. Isso aqui mede o repertório de experiências que um cérebro concebe gerar. Pensa na diferença entre um piano com 88 teclas, que pode criar infinitas melodias, e um sino, que só produz um único som. A diferenciação é a riqueza, a complexidade do conteúdo que a gente pode ter na consciência. Certo. Terceira parte, medindo o mundo interior. Agora que a gente já tem as coordenadas, a pergunta é: como é que se mede a distância entre 2 pontos nesse mapa? A teoria propõe uma espécie de régua matemática bem inovadora, que junta os dados do cérebro com essa arquitetura global da consciência. Para construir esse mapa, a gente precisa de um tradutor. E é aqui que entra uma função matemática chamada π. Pensa só, o cérebro gera uma quantidade absurda de dados o tempo todo. A projeção π funciona como um filtro inteligente. Ela separa o que é só ruído neural, o que é irrelevante, e mapeia apenas a informação que de fato se torna parte da nossa experiência. É o que garante que o mapa represente o que a gente sente e não só a atividade física dos neurônios. Para entender como essa distância é medida, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina a distância entre 2 cidades num mapa de papel. É uma linha reta, certo? Mas a distância real, o tempo que a gente leva para viajar, depende de um monte de coisa: trânsito, se a estrada é boa, o clima. A teoria usa exatamente essa lógica. E aqui está o pulo do gato. A distância neural básica é como a distância no mapa de papel. Só que a teoria adiciona um fator de ajuste, que seria o trânsito, a qualidade da estrada da nossa analogia, e esse ajuste é baseado naquelas 3 coordenadas globais: integração, coerência e diferenciação. É esse ajuste que deforma o mapa para refletir a verdadeira distância da experiência que a gente vive. Chegamos à quarta parte, as geometrias dos estados.
Agora a coisa fica legal, porque com essa ferramenta de medição, a gente consegue finalmente visualizar como a geometria da nossa mente muda em diferentes estados de consciência. É aqui que a teoria se torna visualmente muito poderosa. Então, vamos dar uma olhada em como esse mapa se transforma, como ele é durante a vigília normal e no sono profundo, e sobre o efeito de psicodélicos, e em estados meditativos. Cada um desses estados tem uma assinatura geométrica completamente única. E essa imagem aqui ilustra a teoria de um jeito brilhante. Olha só que incrível. No sono profundo, o mapa da consciência praticamente colapsa, ele quase desaparece. Já nos estados psicodélicos, o oposto. O mapa se expande enormemente, fica muito mais complexo, com uma curvatura altíssima. E a nossa vigília normal, o dia a dia, traça uma trajetória estável, navegável, ali no meio. E, finalmente, a quinta parte. Por que este mapa importa? Ok, é uma ideia fascinante, mas e daí? Qual é a importância prática disso tudo? A resposta é que essa teoria tem o potencial de tirar o estudo da consciência do campo da pura especulação e trazer ele para o campo da ciência empírica, da ciência que a gente pode testar. O ponto mais crucial é este. A hipótese do manifold fenomenal não é só uma metáfora bonita. Ela faz previsões matemáticas concretas. Isso significa que, se os experimentos mostrarem que a geometria não bate com o que foi previsto, a teoria pode ser refutada. E isso, gente, é o que transforma uma ideia em ciência de verdade. E essa teoria também se posiciona de forma muito clara no debate científico atual. Se a gente olhar essa tabela, dá para ver que as previsões dela são diferentes das de outras grandes teorias da consciência, como a teoria da informação integrada, a famosa IIT, e a teoria do espaço de trabalho global, a GNWT. E por que isso é fundamental? Porque cria cenários de teste bem claros. A gente pode ir para o laboratório e ver qual teoria descreve melhor a realidade. E as implicações práticas disso? Olha, são enormes. Se for validada, essa teoria pode levar, por exemplo, a monitores de consciência para pacientes em coma, a biomarcadores objetivos para depressão ou esquizofrenia, a uma estrutura para a gente avaliar potencial consciência e inteligências artificiais e, pela primeira vez, uma maneira rigorosa de estudar os efeitos da meditação no cérebro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se a nossa mente é, de fato, um vasto território com sua própria geometria, isso significa que talvez existam paisagens interiores que a gente nunca visitou, continentes inteiros de experiência ainda a serem descobertos. O que mais será que é possível encontrar dentro da nossa própria consciência?